boa tarde. Hoje nós vamos falar sobre retas, ok? Retas, semi-retas e segmentos de retas e umas coisitas a mais, tá certo? Então vamos começar pelas retas. Galera, olha só, a reta ela é uma figura geométrica. E na geometria nós precisamos usar um pouquinho a nossa imaginação. Para início de conversa, nós vamos definir uma reta. Uma reta, olha, ela é formada por diversos pontinhos, milhares de pontinhos, um grudadinho no outro, tão próximos, que quando nós olhamos, nós vemos uma coisa só, entendeu? Mas ela é formada por vários pontinhos. Então, a reta, ela tem, ó, essas setinhas que indicam que ela é infinita. Ela segue para o infinito. O que é infinito? Aquilo que não tem começo e que não tem fim. Por exemplo, quando você vai desenhar o céu, você consegue desenhar o céu de verdade? Não, é a grafia dele, é aquilo que você imagina. E assim vai ser a reta. Tia, porque eu tô vendo a reta desenhada no papel, tia. Se ela não tem fim, como é que ela tá no papel? Aqui é a grafia da reta, é como ela seria se nós estivéssemos com ela na nossa mão. E ela segue infinitamente para onde a direção que ela estiver. Se ela estiver deitada, em pé, ela segue infinitamente, ok? Então, as retas, elas são colocadas, ó, pode ser na posição horizontal, pode ser inclinadinha ou pode ser na vertical, não tem problema. O que você tem que saber é que quando nós nomeamos a reta, se você observar, ó, nós temos a reta R, a reta S, nós temos a reta P, nós poderemos ter a reta L aqui, ó. Quando nós nomeamos as retas, elas têm que ser com letra minúscula do alfabeto, ok? Não pode esquecer. Como eu tenho nome, você tem nome, as retas também têm. Só que tem que ser com letras minúsculas do alfabeto, ok? E nós temos também, ó, a semi-reta. Tio, o que é semi-reta? Semi-reta é como se fosse uma reta cortada num determinado ponto. Como assim, tia? Ó, a reta ela não segue, ó, para a direita e para a esquerda e ela não tem vários pontinhos, como a tia falou? Nesse caso, ó, a reta foi, ó, interrompida. É como se eu tivesse pego a tesoura e cortei a reta aqui no ponto A. Então, quando eu faço isso, eu não tenho mais infinito para este lado, ó, porque agora eu tenho um começo, eu tenho uma origem. Então, eu digo que essa semi-reta, ela tem a origem no ponto A e vai, ó, para o infinito, passando por vários pontos. Aqui eu quis dizer que o ponto B. Então, podia ser C, D, qualquer um, porque aqui tem vários pontinhos. Eu só determinei que seria esse, para dar um nome a ela. Como assim, tia? Ó, eu defino assim, ó, segmento de reta AB. Por que AB, tia? Porque começou no A e passou pelo ponto B. Você está observando aqui, ó, essa aqui, ó, é a forma da gente representar a semi-reta. O A está na frente porque começou no ponto A, passou pelo ponto B. Você pode ver, ó, que aqui, ó, nós temos, ó, a pontinha da seta somente numa direção, ok? Tia, mas você fez a mesma coisa embaixo, só que ao contrário, sim. Porque agora ela mudou a direção, ó. Agora ela começou onde? No ponto B. Por isso B tá na frente, ó. A setinha seguiu pra cá. Por quê, ó? Tá indicando que naqui ela não parou, ela continuou do ponto A em diante. Então, a semi-reta nada mais é do que como se eu tivesse uma reta inteira e em um determinado momento eu quis que ela tivesse um início. Então, eu quebrei ela naquele pedacinho, vamos colocar assim para você entender. Quebrei naquele pedacinho, foi o início, a origem da minha semi-reta. Então, a semi-reta ela tem começo, mas ela não vai ter fim. Diferente do segmento de reta, vamos lá? O segmento de reta é bem legal também, ó. Vamos dizer que eu peguei essa mesma reta, né? Que ela era inteira. Aqui eu já quebrei ela num pedacinho, ela teve a origem. O segmento de reta justamente é isso, ó. Eu tenho uma reta completa, você tá vendo aqui? Eu decidi que eu não quero usar a reta toda, eu quero usar um pedaço da minha reta. Então, é como se eu cortasse, ó, cortei de um lado, cortei de outro, exatamente nos pontinhos. Então, agora, ele tem começo e tem fim, ok? Então, vamos resumindo aqui o que a tia falou, ó. Semi-reta tem origem, tem começo, mas não tem fim, ela é infinita. O segmento de reta, ele tem começo e tem fim. É como se eu pegasse a minha reta e quebrasse naquele pontinho que a tia deseja. Então, formou um segmento de reta, ok? Agora, nós vamos lá, vamos aprender a falar sobre as retas, a classificação, tá bom? Vamos lá. Vamos lá, vamos falar sobre a classificação das retas. Como assim, tia? Nós falamos sobre a posição, né? Inclinada, horizontal, vertical, mas agora não, nós vamos falar sobre a classificação.
Nós podemos ter as retas da seguinte forma, as retas paralelas. O que é paralelo? É estar ao lado. Por exemplo, quando você vê o trem, né, o trilho do trem, você vê aquele ferrinho vai o quê? Ao lado, paralelo, tá bom? Então, paralelo é que vai ao lado e não se encontra. Então, para as retas serem paralelas, elas não podem ter pontos em comum. Elas têm que seguir, você tem que pensar no infinito, beleza? Você vai seguir para o infinito. Essa reta aqui em algum momento vai se encontrar? Não vai, né? Ela não vai se encontrar, porque ela vai seguir no caminho dela toda a vida, retinha. Ela em momento nenhum vai se tocar. Então aqui eu digo que ó, a reta R, ó, é paralela à reta S, porque ela não vai se encontrar em momento nenhum. A mesma coisa aqui, ó. Tô vendo a reta T e a reta M, ó. Elas estão em outra posição, né? Aqui tá para cima, aqui tá para baixo, mas elas vão se encontrar não, ó. A distância delas vai se manter essa distância para o infinito. Elas são paralelas, então eu também digo que, ó, a reta T, ó, a reta T é paralela à reta M. Sempre com letra minúscula, porque o nome das retas são minúsculas, ok? Tia, essa aqui tem 3, ó. Pode ser paralela? Claro que pode, ó. Elas estão para cima, mas elas vão para o infinito. Será que elas vão se encontrar? Ó, ela tem um distanciamento entre elas, ó. Eu acredito que não, tenho certeza que não, e você também pode ter. Elas são paralelas porque elas não vão se encontrar. Por exemplo, eu tenho aqui, ó, eu tenho T, que é paralela a M, ó, paralela a M, que é paralela a V. As 3, umas são paralelas à outra. Certo? Bem legal. Tia, e aqui embaixo a ABC ainda não fez. Ih, tia, tá meio estranho. Gente, vamos prestar atenção. Cuidado que tem as pegadinhas. Ó, essa aqui tá distante, não tá? Tá paralela, não tá? Não. Não está. A gente tem que ter cuidado, porque, ó, você tá observando que a distância está diminuindo. E se nós prosseguirmos, ó, prolongarmos essa reta, vamos dizer que ela seguiu para cá, para o infinito. E essa também tá seguindo, ó. Ó, quando chegar lá na frente, o que vai acontecer? Elas vão se cruzar. Então, A e B não são paralelas. Deu para entender direitinho? Ela só é paralela se ela não se encontrar, se ela não cruzar com uma com a outra, encontrar, encostar. Não, então ela é paralela. Ok? Diferente, ó, da nossa amiga aqui concorrente. As retas concorrentes, ela tem um ponto em comum. Essa é a definição de retas concorrentes. Elas têm um único ponto em comum. Ou seja, aqui eu tenho a reta T e eu tenho a reta S. Mas aqui, ó, neste exato lugar, ó, neste ponto aqui, vou chamar de A, ó. No ponto A, elas se encontraram, elas cruzaram, ou seja, o ponto A, que eu dei o nome de A, poderia ser qualquer outro, P, Q, R, o ponto A é o ponto de interseção da minha reta, é onde ela se encontra, ou seja, T, ó, interseção, naquele uzinho de cabeça para baixo, é o ponto de interseção AS, vai ser o quê? O ponto A. Vai ser onde ela vai estar se encontrando. Por isso que ela é concorrente, porque ela, ó, se cruzou. Então, ela tem um pontinho, então, ali ela é concorrentinha, mas tem um monte, não. Um único ponto, o A, é o ponto de interseção. A mesma coisa aqui, ó, a reta M e a reta L, ok? Temos um pontinho comum aqui, ó. Tá vendo? Vamos chamar esse ponto de ponto P? Aqui no ponto P, ó, elas se encontraram, então elas são concorrentes, porque elas se encontraram, cruzaram, ok? Então eu digo que a reta M, ó, com a interseção com a reta L, eu vou ter o ponto P. O ponto P é o ponto onde estão as duas se encontrando. Tia, e essa aqui que parece um X grandão, uma cruz, um X, essa aqui também são retas concorrentes. Mas além dela ser concorrente, porque qual é a definição de concorrente? Elas têm que ter pelo menos um ponto em comum, né? Elas têm um ponto em comum. Tem ponto em comum, ó? Tem, ó. Tem aqui, ó, no ponto L. Tem o ponto em comum. Mas então por que ela é diferente? Ela tem duas classificações. Além dela ser concorrente, ela é perpendicular. O que significa isso, tia? Toda vez que a reta se cruza e forma ângulos de 90 graus, ó, formou um L.
dos lados, ó, todos os lados ela formou um L, ó. Você tá vendo, ó? Formou ângulos de 90 graus. Então, ó, esse L aqui, ó, tá vendo? Tem 4 L's. Toda vez que ela se cruzar e formar um L, eu vou chamar ela de concorrente, vou chamar ela de perpendicular. Então, se eu fosse classificar, eu iria classificar como? Tia, as retas. Eu vou fazer retas paralelas, eu tenho retas concorrentes, eu tenho as retas perpendiculares. Eu ainda tenho a reta coincidente, que é uma que desenha em cima da outra, ok? Mas como ela fica mais difícil de você visualizar, a tia só resolveu falar que a coincidente é aquela reta que está uma sobre a outra, que você não consegue nem diferenciar, sabe? Que tá as duas ali na mesma posição. Tá? Então, o que você tem que gravar hoje são as paralelas, as concorrentes e as perpendiculares, que formam, ó, tá vendo, ó? Os ângulos de 90 graus formam esse X, essa cruz grandona, certo, gente? Então, vamos lá. Paralelas, elas não se cruzam. Você tem, ó, o símbolo, ó, essas duas barrinhas de paralela. Nós temos o ponto de interseção, ó, das retas concorrentes. E as perpendiculares, tia, reta perpendicular, a gente coloca assim, ó, S é perpendicular, tem um T de cabeça para baixo, vamos dizer assim, certo? R é perpendicular a P, ok? Então, perpendicular, cruzou, mas formou, ó, os L's, os ângulos de 90 graus. Concorrente, ela cruzou, mas não formou ângulos de 90 graus, ela só é concorrente. E paralelas, ó, elas não se encostam, não se encontram, não tem ponto em comum. Beleza? Nós hoje falamos sobre as classificações, sobre as retas, sobre as posições. Mas nossa aula não acabou, não. Agora nós vamos falar sobre ângulos. Vamos lá? Vamos lá. Agora nós vamos falar sobre os ângulos. Lembra que eu falei que as perpendiculares formavam ângulos de 90 graus? Aí você ficou meio assustado, né? Mas nós vamos entender agora, porque uma matéria complementa a outra. Já falei, matemática é uma correntinha. Cada matéria eu agrego um elozinho da minha corrente, certo? Então vamos lá. Vamos falar sobre os ângulos. Tia, por que você vai falar sobre os ângulos agora? Porque nós já estamos sabendo que... Olha pra cá. O que é isso aqui, ó? Esse lado aqui. Vamos fingir que não tem nem a palavra lado. Vamos fingir que não tem nada aqui, ó. O que seria isso aqui, ó? Não seria uma semi-reta? Seria, né? Seria uma semi-reta com origem no O, ó, que passou pelo A. Não é isso? Uma semi-reta OA. E aqui, tia, ó. E, ó, seria outra semi-reta, ó. Uma semi-reta que começou no O, ó, e passou pelo B, não é verdade, ó? Então, tem uma semi-reta OB, não tenho? Por isso que eu falo ângulo com você hoje, porque ângulo nada mais é do que a formação, ó, de duas semi-retas, ó, que tem a mesma origem. Você viu, ó? O O de origem, que a tia colocou assim, podia ser qualquer letra, mas a tia quis o O para você falar que é a origem do ângulo. Então, tia, o que é o ângulo? O ângulo é a abertura, ó. É esse espacinho que faz aqui, ó, ó. Tá vendo? Essa abertura que é formada quando eu tenho esse encontro dessas duas semi-retas. Legal, né? Então, o ângulo é essa parte aqui, é a abertura, essa parte de dentro que tá aqui, ó. Tá vendo? Essa parte aqui, ó, é o meu ângulo, é o ângulo da minha figura. E você vai ver que nós usamos o ângulo em muitas coisas. Quer ver um exemplo bem legal? A bailarina. A bailarina, ela faz ângulos com as perninhas, não é verdade? Os terrenos, as casas, o telhado, muitas usam na arquitetura. Então, o ângulo está em vários lugares. Se eu pegar um ângulo, se nós olharmos, vamos dizer, vamos olhar a nossa casa. Se você olhar na sua casa e você ver o cantinho da sua parede, aqui a tia não tem como mostrar, mas você tem como mostrar na sua casa. Se você ver o cantinho da parede, a junção das duas paredes, da parede do lado de cá com essa daqui, os cantinhos dela vão se juntar assim e vão formar ângulos. Não é legal? Então, o ângulo ele tem em muitos lugares perto da gente. Eu até queria falar pra você. Começa a procurar, ó, onde tem ângulo na sua casa, você vai me dizer, tia, achei um ângulo no quadro, tia, achei ângulo na parede, tia, achei ângulo no azulejo, que na aula que a gente for fazer juntinha na quarta-feira, você vai me dizer onde você encontrou os ângulos, hein? Eu vou ficar esperando suas respostas, mas vamos voltar. Então, o ângulo, o que que é? Olha, a figura que eu formei, o ângulo, ela é formada por duas semi-retas que têm a mesma origem, certo? E esse ângulo ele também tem nome. Como assim, tia? O ângulo ele tem nome por quê? Eu vou juntar o O, que é a origem dele, que é o que está no meio, ó, o ponto de
origem das duas. Então, o ângulo tem esse O que fica no meio, a primeira linha, ó, o primeiro lado, ó, que é o A, e a segunda que é o B. Gente, é legal, ó. A, O, B. Isso, só que aqui no início, no meio, tem um chapéuzinho, certo? Esse circunflexo, vamos colocar assim, porque tá me dizendo que é o ângulo AOB, ok? Tia, quem é o vértice desse ângulo? O vértice, ó, é onde tem a semirreta, ó. A origem da minha semirreta, que vai ser o quê? Aqui, o ponto O. E os lados, tia? Eu tenho o lado OA. E eu tenho também o lado o quê? OB. Ok, galerinha? Então, o ângulo é muito fácil, é a abertura. Antes de prosseguir, eu quero falar para vocês que existe um modo de medir os ângulos, né? Não é uma régua assim, ó, porque com essa régua aqui não dá. É uma régua diferente, chamada transferidor. A tia não trouxe para você, vou mostrar na minha aula diretamente com vocês, para vocês verem direitinho. Eu não trouxe agora porque nós, por enquanto, não vamos trabalhar com medidas de ângulo, ok? Nós não vamos precisar medir o ângulo, mas eu preciso falar para você que tem um instrumento só para medir o ângulo, que não é a régua, e que o ângulo ele é medido em graus, tá? Então eu falo em graus, por exemplo, 25 graus, 60 graus, 90 graus, é assim que a gente fala sobre o ângulo, beleza, galera? Então vamos lá, voltando. O ângulo, essa figura legalzinha aqui, ó, tá vendo? Formado por segmentos de retas, onde eu tenho a origem no vértice, tá vendo? Os lados, ó, são as laterais mesmo do meu ângulo. E essa abertura aqui, que é onde eu meço, que é o que me dá esse ângulo de 25, 30, assim por diante. Tia, então o que a gente vai aprender se a gente não vai medir o ângulo? Primeiro você vai aprender o que é um ângulo, certo? Segundo, o ângulo é classificado em alguns nomes. Tem alguns nomes, como, por exemplo, o ângulo reto. O ângulo reto, como eu falei para vocês ainda há pouco, ó, ele é o ângulo de 90 graus. Ó, ele forma um L. Ó, que maneiro. Ele formou um L, ele é o ângulo de 90 graus. Você não precisa nem de aparelhinho para medir. Formou um L, 90 graus. Tia, o agudo. O agudo, eu fiz 3 exemplos, ó, de cabeça para baixo, de maiorzinho, menorzinho. Como assim, tia? Porque qualquer ângulo menor do que 90 graus, ó, 90 graus ele tá aqui, não é isso? Olha só, 90 graus ele tá aqui. Fez um L. Qualquer um, ó, que seja menor do que um L, vai ser um ângulo agudo. Certo, crianças? Então, qualquer ângulo com medida menor. 65, 30, 15, é menor que 90? Ó, você percebeu, ficou menor do que um L? É um ângulo agudo. E o obtuso é o contrário, ó. Se você observar o obtuso, ele é, ó, maior do que o L. E tia, esse aqui tá quase o L, mas não é, ó. Tem um pouquinho, uma distânciazinha aqui, ó. Não é, esse aqui então que é bem grandão. Então vamos lá, para classificar, eu tenho 3 classificações. Reto, ele forma um L. Eu tenho o agudo, que é menor do que 90 graus, menor do que o L. E o obtuso, ó, aqui é um de 90, ó. O obtuso, ó, qualquer medida que eu tenha maior que 90 graus, ele vai ser um ângulo obtuso. A tia ainda tem um ângulo que a tia não escreveu aqui, que é o ângulo reto. O ângulo raso, que é o ângulo de 180, ó. Por quê? É como se ele tivesse abertão assim, ó. É como se ele tivesse 2 L. Ele tem um L para esse lado, um L para esse lado, aí abriu assim, ó, o L. Aí ficou grandão, ficou com toda essa abertura, que é o meu ângulo raso. Mas por enquanto, a tia não vai pedir para vocês classificarem em termos assim, diga se o ângulo tem 25 graus, 30 graus, 60 graus. Não, a tia vai pedir a classificação só assim agora, ó. Reto, agudo e obtuso. Se você pegar, você pode fazer até com as suas próprias mãos, ó. Reto, formou um L, certo? Agudo, ó. Qualquer um que seja menor do que 90 graus. E obtuso, tia, ó, qualquer um que seja maior que 90 graus. Beleza? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Fica com Deus. Até a próxima, galera.